Quando cai um jato de passageiros de propriedade de Niki Lauda, superastro da Fórmula 1, ele está determinado a descobrir o motivo. Onde a cauda foi achada? Eu fiquei chateado, porque o avião criou uma situação a qual um ser humano era incapaz de reagir. Quando 2 DC-10 se acidentam em 2 anos... O que houve? A fuselagem explodiu! Investigadores fazem descobertas chocantes. Problemas de falha de projeto podem afetar a frota toda. Há outros que estão prestes a acontecer? Sai do estômago! Eu não consigo! Vamos! E um voo condenado na Geórgia é resultado de um defeito de projeto. Meu Deus! Os 3 acidentes terríveis foram causados por defeitos mortíferos. Uma falha de projeto que leva à perda de uma aeronave atrai a atenção de todo mundo. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Erros de design, responsáveis mortais. 26 de maio de 1991. Você precisa acionar o autoajuste para a esquerda. Como é? Você precisa acionar o autoajuste para a esquerda. Subindo para a altitude de cruzeiro, Muito bem. o comandante Thomas Welch e o copiloto Joseph Turner estão pilotando um Boeing 767 de Bangkok, na Tailândia, para Viena, na Áustria. O voo é operado pela Lauda Air, empresa do famoso piloto austríaco de Fórmula 1, Niki Lauda. Para mim foi um passo lógico entrar nesse tipo de negócio logo após eu deixar as corridas. E foi isso que eu fiz com a Lauda Air. A sua nova companhia aérea é uma pequena frota de apenas 4 aviões. Uma das principais razões era dar aos passageiros uma experiência diferente de voar. Serviço melhor, comida melhor. O avião tinha de ter um determinado visual. O voo 4 da Lauda Air está a menos de 15 minutos no ar, num voo de 11 horas para Viena. Os flaps estão em 13? Em 13, o tempo é 20. Na cabine de comando, o comandante Welch e o copiloto Turner monitoram os seus instrumentos, enquanto o piloto automático controla a subida. De repente, o avião começa a cair. Aqui! Só um minuto! Em um instante, os pilotos perdem todo o controle. Troca! E o seu jato mergulha na direção do solo. Em questão de segundos, o jato cai mais de 6.000 metros. O avião cai em uma selva remota, 177 quilômetros a noroeste de Bangkok. Eu estava em casa e recebi um telefonema com a notícia. Eles disseram um dos seus aviões caiu. Quando os socorristas chegam, fica óbvio que não há ninguém para ser resgatado. Todos os 213 passageiros e 10 tripulantes estão mortos. É a primeira vez que um Boeing 767 cai. A perda de uma aeronave fabricada nos Estados Unidos exige ação imediata da NTSB, a Agência Nacional de Segurança nos Transportes. Bob McIntosh é chamado para investigar. Foi a primeira queda de uma aeronave que estava em serviço intercontinental por quase uma década, com uma ficha de serviço perfeita. Era extremamente importante para nós descobrir o que tinha acontecido. Ele encontra os destroços queimados, espalhados ao longo de 2,5 km de terreno acidentado. Os principais componentes, a cabine do comando, a cauda, o corpo do avião, estavam tão espalhados que, com certeza, eles não desceram juntos. McIntosh imediatamente sabe que o avião se partiu durante o voo. O que ele precisa descobrir é o porquê. Mas como assim?
Onde foi encontrada a cauda? Nick Lauda, o proprietário da companhia aérea, chega à Tailândia para ajudar a encontrar a resposta. Aquela foi a imagem mais horrível que eu já tinha visto na minha vida. Cercado pelos restos dispersos de um avião comercial que leva seu nome, Lauda fica perplexo com a magnitude do desastre. Quando você tem 223 pessoas mortas, todas as famílias querem saber o porquê. E acho que o pior para essas pessoas é elas não saberem o porquê perderam o marido, filhos ou qualquer outro parente. As caixas pretas podem ter capturado pistas importantes sobre a causa do rompimento da fuselagem durante o voo, mas elas estão gravemente queimadas. Elas são enviadas para técnicos da NTSB em Washington. E então, dias depois do acidente, Olha só, quem diria? mais pedaços do avião são encontrados, incluindo um dos motores. E os investigadores ficam surpresos com o que veem. O reversor de empuxo do motor esquerdo está totalmente aberto. Uma vez que vimos que o reversor de empuxo havia sido acionado, para mim isso foi chocante. Os reversores de empuxo são usados apenas no pouso. Uma vez acionados, eles direcionam o fluxo de ar para frente, ajudando o 767 a parar. Eles nunca devem ser acionados em voo. E mesmo que isso aconteça, um reversor acionado não deve causar uma queda. Essa descoberta é o maior avanço até agora. E os investigadores precisam saber: um reversor de empuxo foi responsável pela queda? Mas a equipe terá que solucionar o mistério sem a sua ferramenta mais valiosa. O gravador de dados do voo está tão queimado que os técnicos da NTSB não conseguem recuperar dado algum. Felizmente, o gravador de voz da cabine sobreviveu. Está pronto? Os investigadores e Nick Lauda escutam os últimos momentos do voo 4 da Lauda Air. ADLS? Confere. Nos primeiros 5 minutos e meio dos 15 minutos de voo, tudo está normal. E então, o primeiro sinal de problemas. Droga. Isso está ativado. O que ativou? É algum tipo de alerta. Eles descobrem que os pilotos da Lauda Air discutem um alerta misterioso na cabine de comando momentos antes da queda. É um alerta relacionado a uma válvula hidráulica no reversor de empuxo do motor esquerdo. A válvula de isolamento hidráulico controla o fluxo do fluido hidráulico para os reversores. Abrir a válvula permite que o reversor seja desativado ou ativado. Quando está fechada, os reversores não se movem. Está bem. Aqui. A tripulação não parece preocupada com o alerta. Não, é provavelmente umidade ou coisa assim. Por 5 minutos, nada acontece. E então, O reversor foi acionado. Alerta, cuidado. Aqui, só um minuto. apenas 22 segundos depois, há o som do avião se despedaçando. A coisa toda foi muito difícil. Você nunca esquece. Mais determinado do que nunca, Lauda parte para provar uma teoria controversa, explicando por que o seu avião caiu. Fiquei em contato com a Boeing dia e noite para que as pessoas entendessem que estávamos trabalhando naquilo, que esperávamos encontrar a causa e garantir que isso nunca mais aconteceria, porque essas eram as respostas de que as famílias precisavam. Nick Lauda viaja para a sede da Boeing em Seattle para investigar os reversores do 767. É o meu nome, o meu avião, o meu acidente. E a Boeing entendeu o meu problema, ou o problema deles, e nós continuamos trabalhando juntos. Antes do 767 entrar em operação, a Boeing realizou testes de certificação para provar que os pilotos poderiam continuar voando com segurança no caso de um reversor ser acionado em voo.
Os testes provaram que o 767 era capaz de voar e pousar com segurança, independentemente da posição do reversor de empuxo. Na impressão generalizada do que aconteceria se um reversor fosse acionado em voo, era de que o avião seria controlável. Mas apesar dos testes de certificação da Boeing, Lauda acredita que o reversor é o culpado. Eu sei o que diz, mas não foi isso que aconteceu na Tailândia. E ele está determinado a descobrir por que uma falha que não deveria ser perigosa matou 223 pessoas que voavam em sua companhia aérea. Certo. Vamos tentar num simulador. Nick Lauda trabalha com investigadores da Boeing para recriar o voo. Ok. Vamos começar. Ele define a altitude do voo para 7.300 metros, mais que o dobro dos 3.000 metros que a Boeing usou para a certificação de seu reversor de empuxo. A diferença de altitude poderia explicar o que aconteceu? Foi incrível, porque o motor simplesmente reverteu e você não podia fazer nada. Lauda agora sabe com certeza por que o seu avião caiu tão inesperadamente. Quando o reversor de empuxo foi acionado, o fluxo de ar sobre a asa foi interrompido, diminuindo drasticamente a sustentação. O reversor foi acionado. Isso levou o jato a cair repentinamente. Era tarde demais. A aeronave ia assumir uma inclinação muito baixa e em alta velocidade. Incrivelmente, Nick Lauda provou que o teste de certificação da Boeing fora deficiente. Ele mostrou que acima de 6.000 metros, onde os aviões voam mais rápido, o acionamento acidental de um reversor de empuxo pode ser fatal. Ficou evidente para a Boeing e para todas as autoridades de certificação da FAA e para os operadores de Boeing 767 no mundo todo que esse era um problema muito, muito grave mesmo. O reversor foi acionado e os pilotos não conseguiram se recuperar. Vamos descobrir por que isso aconteceu. Agora, os reversores do 767 sofrem um exame intensivo na Boeing. Os engenheiros podem imaginar apenas um caso que pode fazer com que um reversor seja acionado inesperadamente no ar. A teoria exige a ativação das duas válvulas do sistema de segurança do reversor ao mesmo tempo. A primeira válvula é a válvula de isolamento, que controla o fluxo do fluido hidráulico. Quando a segunda válvula, chamada válvula de controle direcional, é ativada, o fluido movimenta livremente o reversor de desativado para ativado. É preciso que a válvula de isolamento esteja aberta e a válvula de controle direcional no motor esteja aberta na posição ativada. Após testes abrangentes, os engenheiros finalmente fazem um grande avanço. Eles podem acionar a dupla falha necessária para acionar acidentalmente um reversor. Desativado. Ativado. A gente podia ativar esse sistema introduzindo um curto direto em um sistema. Os investigadores consultam engenheiros da Boeing sobre a estrutura do 767. Eles descobrem que os fios das duas válvulas estavam agrupados no mesmo feixe. Uma falha em vários fios no mesmo feixe pode ter provocado curtos simultâneos. 2 curtos em 2 válvulas, exatamente ao mesmo tempo. Quais são as chances? Fiquei chateado, porque o avião criou uma situação a qual um ser humano era incapaz de reagir. Os investigadores revelaram uma falha de projeto grave que permite que os reversores de empuxo sejam acionados acidentalmente. Existe muita pressão para uma revisão completa do sistema de reversão de empuxo em todos os 767. Havia outras companhias aéreas que fizeram esse questionamento de como isso poderia afetar a trajetória de voo até o ponto em que você perde o controle. Como resultado da investigação de Lauda, uma série de travas mecânicas agora garantem que, mesmo que as duas válvulas sejam energizadas em voo, os reversores não podem ser acionados.
Para Nick Lauda, o resultado dessa investigação permitiu avanços importantes. Para mim, a pior coisa da vida são as áreas cinzentas. Eu odeio áreas cinzentas. E houve uma série de acidentes de avião no passado que não sabemos exatamente o que aconteceu. E neste acidente aqui, graças a Deus, ficou clara qual foi a causa. E foi corrigida em todos os aviões no mundo todo. Mesmo quando novos aviões passam por testes exaustivos antes de serem colocados em serviço, uma falha de projeto às vezes pode escapar aos engenheiros. Eu acho que devido à complexidade dessas aeronaves, há muitas coisas que podem dar errado, mesmo sob as melhores das circunstâncias. 17 anos antes, uma falha de projeto fatal A fuselagem explodiu! foi a responsável pelo pior acidente aéreo até aquela data. 3 de março de 1974. O voo 981 da Turkish Airlines está embarcando no aeroporto de Orly, em Paris. Normalmente, a última etapa desta viagem da Turquia para a Inglaterra não é muito lotada. Mas hoje, o DC-10 está se enchendo rapidamente. Com todos os passageiros adicionais embarcando, o comandante Nejat Perkos e o copiloto Oral Luzman estão um pouco atrasados. Assim como o encarregado de bagagens Mohamed Mahmoudi, que carrega a bagagem de todos os 335 passageiros. Pronto, eu vou fechar. Já que não espera mais malas, Mahmoudi tranca a porta de carga traseira. Porta de carga. O DC-10 está pronto para decolar. Pouco depois do 12h30, o voo 981 decola sobrevoando Paris. Tango Hotel Yankee 981, você está liberado para o nível de voo 230. 981, entendido. À medida que se afasta do aeroporto, o DC-10 continua a ganhar altitude. Eles ainda estão subindo a 3.000 metros quando ocorre um desastre. O enorme jato estremece e começa a cair. O que houve? A fuselagem explodiu! Com o nariz da aeronave apontando para baixo, o avião ganha velocidade e a tripulação se esforça para salvar seu jato em queda livre. Vamos subir! Levante o nariz! Eu não consigo levantar! Não está respondendo! No avião, 2 filas de assentos simplesmente desapareceram. Qualquer coisa que não está parafusada voa para fora do avião através de um buraco no piso da fuselagem. Eu acho que nós vamos bater! Rápido! O voo 981 da Turkish Airlines se desintegra no impacto. Nenhuma das 346 pessoas a bordo sobrevive. Torna-se o pior acidente de avião até então. Paul Eddy é jornalista e cobriu a história conforme ela se desenrolava. A cena era de uma devastação total e absoluta. Eu ainda tenho pesadelos. Investigadores do Departamento de Investigação de Acidentes da França estão no local. O meu primeiro trabalho foi avaliar os escopos dos destroços e começar a investigação inicial no local. Apesar da força do impacto, as caixas pretas sobrevivem. O seu conteúdo poderia fornecer pistas valiosas. O
O inquérito toma um rumo bizarro quando os investigadores são chamados para um campo a 22 quilômetros do local principal do acidente. Eles encontram a porta de carga traseira e 2 fileiras de assentos que, de alguma forma, caíram do DC-10. Uma vez que o acidente envolve um avião americano, Chuck Miller, da Agência Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos, se junta à investigação. Ele era um homem muito profissional. Chuck não se sentava no escritório. Chuck estava sempre em cena. Para ele, a cena é estranhamente familiar. Pela segunda vez em 2 anos, ele está lidando com um DC-10. Em junho de 1972, uma porta de carga e parte da carga foram encontradas em um campo a 29 quilômetros de Windsor, Ontário, Canadá. Elas tinham sido arrancadas de um DC-10 novo em folha, quando ele voava para Buffalo. Mas o incidente de Windsor terminou de forma diferente, já que os pilotos do voo 96 da American Airlines conseguiram pousar o avião com segurança. Quando a tripulação de voo finalmente viu o dano, eles ficaram pasmos ao perceber um buraco onde a porta de carga normalmente... Olhamos para cima e vimos esse buraco. E era muito estranho. Não demorou muito para os investigadores perceberem que o projeto da porta de carga apresentava uma falha fatal. Quando ela se fecha, ganchos se prendem a uma barra no batente da porta do avião. A pressão extrema do ar, a milhares de metros de altitude, arrancaria a porta da fuselagem. A descoberta de 1972 foi aterrorizante. A NTSB se deu conta de que era possível fechar a alavanca do lado de fora da porta, mesmo que os ganchos e os pinos de travamento não estivessem na posição fechada. Acione a alavanca. Isso levaria os carregadores de bagagens a acreditar que a porta estava trancada, quando não estava. No incidente de Windsor houve uma falha óbvia. E foi aí que a NTSB disse: vamos nos certificar de mudar o sistema agora mesmo. Todo operador do DC-10 precisa saber disso. Pessoal, eu quero que vocês chequem todos os parafusos. Em 1972, o relatório de Chuck Miller recomendou com veemência que as mudanças no mecanismo de trava da porta de carga do DC-10 fossem feitas o quanto antes. Isto aqui não está funcionando. 2 anos depois, enquanto Miller inspeciona o local do acidente da Turkish Airlines, ele fica incomodado na mesma hora. Se as recomendações de Miller foram implementadas após o incidente de Windsor, por que outra porta de DC-10 foi arrancada do avião? Ao olhar a porta e ver que a correção não tinha sido feita, foi que eu acho que ele ficou com muita raiva mesmo. Miller então fez algo incomum. Embora a investigação oficial esteja apenas no início, ele dá ao jornalista Paul Eddy uma dica importante. Eu perguntei: você faz alguma ideia do que fez a porta sair? E ele disse: faço. Se eu fosse você, iria até um lugar chamado Windsor, Ontário. Suspeitando que os 2 incidentes semelhantes dentro de 2 anos com o DC-10 estão conectados, Eu sou Chuck Miller. Chuck Miller, o pesquisador da NTSB, compartilha sua teoria com os investigadores franceses. Estas foram tiradas em 12 de junho de 1972, logo após o incidente. Pedimos um relatório sobre o acidente de Windsor e os nossos colegas americanos gentilmente se ofereceram e nos deram muitos detalhes. A equipe francesa está surpresa com o que Miller mostra a eles. Tivemos um voo da American Airlines de Detroit para Buffalo, cuja porta de carga foi arrancada. E ele foi muito franco e explicou o que pensava sobre o acidente de Windsor. Munidos das informações de Chuck Miller, os investigadores franceses observam mais de perto a porta de carga do avião. Não há nenhum problema novo. É exatamente como o caso da American Airlines de 1972 de novo.
Os ganchos que devem manter a porta de carga fechada não estão travados. O que você precisa agora é descobrir por que aquela porta não foi consertada. Olha, na minha opinião, não tem nada a ver... Na esteira do incidente de 1972 em Windsor, a NTSB fez recomendações muito específicas à FAA, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Acione a alavanca. E a mais importante foi sugerir que fosse feita uma mudança no mecanismo de travamento. Contudo, nos 2 anos desde aquele episódio, nenhuma dessas recomendações foi implementada pela McDonnell Douglas, a fabricante do DC-10. De fato, a FAA nunca emitiu uma diretriz de aeronavegabilidade, uma exigência jurídica que asseguraria que as correções fossem feitas. A tarefa da NTSB é descobrir o que houve e apresentar recomendações sobre como evitar que isso aconteça novamente. Mas não tem autoridade alguma para implementá-las. Os investigadores descobrem que a McDonnell Douglas havia feito algumas pequenas mudanças nas portas de carga. Um olho mágico foi cortado na parte inferior da porta para que os funcionários da bagagem pudessem ver se os pinos da porta estavam travados. Vários sinais de aviso também foram anexados à porta do avião. Mas, infelizmente, essas correções apenas criaram os seus próprios problemas. Sim, é só. Muitos carregadores de bagagem não sabiam para que servia o pequeno buraco na porta. O carregador de bagagens de Paris lia e falava 3 idiomas, mas não inglês, a única língua em que os sinais de advertência estavam escritos. Mas aos olhos de Chuck Miller, essas eram soluções temporárias. O projeto falho das travas permaneceu o mesmo, permitindo que a história se repetisse apenas 2 anos depois. Não há dúvida de que, se uma diretriz de aeronavegabilidade tivesse sido emitida como deveria ter sido depois de Windsor, Paris não teria acontecido. Foi um acidente totalmente evitável. Após o acidente de Paris, as alterações finalmente foram feitas na porta de carga do DC-10. Em aviação, nós chamamos isso de tecnologia de lápide. Em outras palavras, sempre temos o saldo financeiro. E, infelizmente, tivemos que esperar até que muitas pessoas morressem em um acidente para dizer, sabe, realmente temos que gastar dinheiro. – 5 de abril de 1991. O voo 2311 da Atlantic Southeast Airlines está voando a 4.500 metros. Aqui quem fala é o comandante Friedline. Temos um tempo ruim à nossa frente, mas vamos desviar para uma viagem mais suave. No controle do Embraer 120 está o comandante Mark Friedline. Ele é um piloto experiente com quase 12.000 horas de voo. O copiloto Hank Johnston vem voando com a Atlantic Southeast Airlines há quase 3 anos. Foi um dia normal na vida da tripulação. Nada de desagradável aconteceu e duvido que esperassem alguma dificuldade com o voo. Desviando 20 graus para a direita. O voo de hoje é uma rota curta entre Atlanta, Georgia, e a cidade de Brunswick, na costa do Atlântico. Há 20 passageiros no voo de hoje. A pista está visível. A tripulação está a apenas 5 minutos de pousar. ASA 2311. Liberado direto para Jet 1 Clínico. Relate o aeroporto à vista. Espere um visual. Nós o temos à vista. 2311. Velocidade de aproximação. A aeronave estava normal. Não houve nada inesperado. E então o comandante percebe um som incomum. Que estranho. O número 1 está girando mais rápido. O da esquerda está puxando um pouco mais. Diminuindo a potência no esquerdo. O comandante Friedline tenta compensar o inexplicável empuxo do avião para a esquerda. O voo 2311 está a menos de 300 metros do chão. E o avião está ficando cada vez mais difícil de controlar. O que é isso? Vê alguma coisa? Não tem nada. A tripulação aparentemente foi surpreendida por alguma coisa. O que aconteceu com essa coisa? Eu não consigo controlar. Sai do estômago. Eu não consigo.
Vamos, vamos! O avião está caindo e a tripulação não sabe por quê. Enquanto o voo 2311 está caindo, o comandante Friedline Vamos, não! luta desesperadamente para salvar o seu avião. Mas sem efeito. Todos os 20 passageiros e 3 tripulantes são mortos no momento do impacto. Os destroços ainda estão quentes quando Jim Ritter, um investigador da NTSB, chega ao local do acidente. Vamos começar aqui e recuar até o ponto do primeiro impacto. Eu quero um registro de tudo. Você precisa ir para o local do acidente para coletar as evidências físicas. Esse é o aspecto mais importante de qualquer investigação sobre aeronaves. Ao mesmo tempo, testemunhas dizem aos investigadores que viram o avião fazer um rolamento para a esquerda antes de atingir o chão. E passou por cima das casas e fez um som bem alto. Estava vindo diretamente sobre essas árvores aqui. Então, o som ficou muito alto. Sabíamos que foi algum tipo de falha muito abrupta, que teria sido difícil para a tripulação corrigir. O que poderia fazê-lo rolar tanto? Enquanto os investigadores vasculham os destroços em busca de pistas, Ritter sabe que eles trabalharão sem gravadores de voo a bordo. Em 1991, essa não era uma exigência nas pontes aéreas. Sem as caixas pretas é basicamente um processo de eliminação. Analisamos todas as evidências físicas e apresentamos o cenário mais convincente que corresponde a essa evidência. Até agora, a melhor pista dos investigadores é o rolamento acentuado à esquerda antes do impacto. Quando o avião rolou para a esquerda, só poderia ser devido a duas coisas. Talvez o piloto quisesse rolar para a esquerda, ou houve uma avaria que os pilotos não conseguiram neutralizar. Mas quando os investigadores estudam os motores, eles descobrem que estavam operando normalmente no momento do impacto. Ritter volta sua atenção para a outra parte principal do sistema de propulsão do avião. Vamos olhar essas hélices. Ao testar o sistema de hélices, não sabíamos o que aconteceria, mas era algo que precisávamos eliminar. Analisando cuidadosamente uma das hélices, os investigadores descobrem uma pista importante. Aham. Aí está você. Temos um arranhão. Olha aqui. Há uma pequena marca onde a base da hélice bateu na carcaça do motor durante o acidente. Pode ser o suficiente para dizer aos investigadores como as hélices estavam operando no momento do impacto. Você pode literalmente comparar as marcas de arranhões entre as duas peças e saberá qual era o ângulo das pás da hélice a partir dessa medição. A marca desta aqui é de 22 graus. O Embraer 120 tem o que é chamado de hélice de velocidade constante. As pás giram a uma velocidade constante durante o voo. Quando os pilotos precisam de mais potência, as pás mudam o seu ângulo para pegar mais ar e fornecer mais empuxo. Velocidade de aproximação. E em voo, age como a transmissão automática em um carro. É como se estivesse mudando de marcha para se equiparar à carga do motor. As marcas revelam a Ritter o ângulo exato das pás quando o avião bateu no chão. Nós imediatamente notamos a diferença entre algumas das medidas de ângulo das pás no motor esquerdo comparadas ao motor direito. As pás estavam quase planas. A 3 graus, as pás ficam tão planas que atuam como uma parede, bloqueando o fluxo de ar que o avião precisa para manter a sustentação. Isso pode ter feito os pilotos perderem o controle. Os investigadores estudam o mecanismo usado para controlar a hélice esquerda. Olha só para isso. Completamente desgastado. Os dentes em um mecanismo de engrenagem conhecido como eixo estão quase totalmente desgastados.
É assim que deveria ser. Com os dentes desgastados, o eixo não pode travar efetivamente no sistema de engrenagens que controla o ângulo das pás da hélice. Aquele foi realmente um avanço para nós, porque havíamos encontrado um problema grave que poderíamos examinar. Os investigadores estudam o projeto do mecanismo da hélice. Eles descobrem que pouco antes do acidente, o fabricante da hélice começou a usar um revestimento mais duro e mais abrasivo em uma peça-chave conhecida como tubo de transferência, que se combina com os dentes do eixo. Eles a transformaram em uma lixa gigante. Então as ranhuras no tubo de transferência eram muito mais duras e ásperas que os dentes do eixo, e era quase como uma lixa. Então o tubo estava mesmo desgastando os dentes do eixo. Os investigadores agora entendem por que os dentes do eixo estavam desgastados. Sem dentes funcionais, as pás poderiam assumir uma posição perigosamente plana. Para provar a sua teoria, os investigadores precisam correr um grande risco. Nós temos que ver o que acontece no ar. E testar o sistema de hélices danificado em condições de voo completas. Eu disse, bem, a única maneira de saber realmente é fazendo um voo teste para descobrir. Porque nós estávamos em um ponto de investigação que era preciso começar a eliminar coisas. A investigação da queda do voo 2311 segue para a sede da Embraer no Brasil. O investigador Tom Reuter se reúne com representantes da Embraer e do fabricante da hélice. Obrigado por fazer isso. O principal piloto de testes da Embraer, Gilberto Schettini, pilotará um Embraer 120 que foi modificado para recriar a falha do voo 2311. Então nós modificamos o eixo. Os dentes foram desgastados exatamente como no voo 2311. Um eixo desgastado é colocado dentro da unidade de hélice. O risco potencial era altíssimo. Porque uma vez desconectado o cubo de transferência em voo, os pilotos não teriam como controlar a hélice. Nós colocamos uma trava de passo aqui. Não passará dos 22 graus. Uma trava mecânica também foi adicionada para impedir que a hélice fique mais plana do que 22 graus. E não 3 graus, como aconteceu no voo 2311. Seria realmente perigoso demais no voo teste fazer com que a hélice passasse para o passo plano. O controle do avião seria perdido. Isso seria quase uma garantia. MB-120 está na escuta? E se esse avião cair? E se perdermos o avião? Era eu que estava executando esse teste. Isso pode ser tudo responsabilidade minha. Entendido. Estamos prontos para desativar a hélice. O ângulo das pás da hélice não está causando problemas? E nenhum problema de controle. E então o voo teste brasileiro dá uma guinada dramática. Enquanto o voo prossegue, as pás começam a se mover em direção à mortífera posição plana. Reduzindo a velocidade? Com muita calma. Começamos a sentir um momento de rolamento para a esquerda e um momento de guinada para a esquerda. As pás estão tão planas quanto o teste permite. Para Reuter, o arriscado voo teste valeu a pena. A teoria dos investigadores sobre o acidente agora está sólida. Um peso enorme foi levantado ao ver aqueles dados. Foi tipo... quero dizer, agora sabemos o que aconteceu. Era óbvio. Os investigadores finalmente entendem a história completa por trás da queda do voo 2311. Quando a tripulação iniciou o preparo para o pouso, os dentes do eixo estavam desgastados, mas ainda operacionais. Velocidade de aproximação. A preparação para o pouso colocou uma pressão adicional nos dentes já desgastados do eixo. Os dentes não eram mais capazes de ficar travados no mecanismo da hélice esquerda.
E uma vez que os dentes cederam, as pás da hélice ficaram livres para se deslocar para uma posição fatalmente plana. O que aconteceu com essa coisa? Eu não consigo controlar. O projeto da hélice não manteve as pás em um ângulo seguro. E o avião ficou cada vez menos controlável. O erro humano quase sempre está por trás das causas de um acidente, mesmo que não seja o piloto ou o mecânico. Nesse caso em particular, foi feita uma mudança de engenharia que, bem intencionada na verdade, não deu certo. Não! Acabou! Meu Deus! Os dentes desgastados do eixo eram uma bomba relógio esperando para explodir. Após o acidente, precauções adicionais são acrescentadas para evitar este tipo de falha. Uma mudança que afeta não apenas a Embraer, mas várias outras aeronaves turbohélice. Os fabricantes de aviões estão constantemente tentando se manter à frente de falhas de projeto potencialmente fatais. Investigadores de acidentes aéreos estão determinados a garantir que eles alcancem esse objetivo. O importante é chegar à verdade. Então, se a verdade é uma coisa que pode prejudicar a empresa, que as fichas caiam onde tiverem que cair.